que o nosso convidado já chegou. Roda a vinheta. No programa de hoje, um dos caras mais atuantes dentro e fora da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Político que não tem medo de canetada. Você tem que ter em mente o que a população está buscando naquele momento. Aplausos para deputado federal Marcel Van Hatten. Ó o Van Hatten aí, ó. Eita! Ó o Van Hatten aí, ó. Van Hatten já chegou com uma bomba. Deixa eu mandar aqui. News. Posso mandar um abraço? Hoje é dia do padre. Ele mandou aqui o Padre Sala. Mandar um abraço pro Padre Sala e falar pra vocês aí, mandar um beijo pro padre. E tem o portal amém.com.br, que tem lá o portal do padre. Eu não sabia. O Padre Kelman também, um abraço pra Dia ele. do padre. Ô, Baleia. Parabéns. Qual é a break news, a bomba? Bota urgente aí na tela. Cebola tá grande no meio campo. Cadê o urgente? Aí. Na tela é urgente. E é muito urgente mesmo. Vamos lá. Marcel Van Hatten com informações na tela. Vai com você, Van Hatten. Quem não me segue, vai lá no Twitter. Eu acabei de retweetar o Michael Schellenberg, o jornalista americano que revelou os Twitter Files. E primeiro aí, boa tarde a todos, satisfação estar aqui no ar no Pânico. E revelando as conversas de juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e técnicos, mantendo pessoas presas durante aquele período de prisão pós 8 de janeiro, mesmo que a Procuradoria-Geral da República tivesse pedido para soltá-las, com base em post em rede social, com base em manifestações públicas anteriores, ou seja, claramente mantendo pessoas presas do 8 de janeiro apenas por opinião política. E isso sem saber as opiniões deles, porque tem uma mensagem aqui que foi trocada, tá tudo, tem os prints aqui que o Michael Schellenberg mostra. Então, em inglês, inclusive, ele deve postar em português ainda. Tá no meu Twitter aqui. Tá no Twitter aqui, ó. Sim. O Twitter é @Marcel Van Hatten, tudo junto. Isso aí. É no Twitter, tá aí, ó. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, que agora você tá falando aqui dos preços. Porra, eu lembro quando você teve lá e trouxe as cartinhas. Exatamente. Você tava com aquela pasta, com as cartas das pessoas lá. Desde o começo você acompanhou de perto essa prisão, né? Estavam tão presos. Eu não estava no momento do 8 de janeiro no Brasil, eu estava no exterior visitando familiares na Bélgica e eu vi pela TV. E como todo brasileiro, acho que qualquer pessoa no mundo, a gente assiste aquilo e fica estarrecido, até desconfiado no primeiro momento. Porque eu vi aquilo e vi um monte de arruaceiro, um monte de gente quebrando tudo, digamos a imagem como um todo. Voltei para o Brasil um pouco depois e recebi a ligação de uma das pessoas cujo pai estava preso em virtude do 8 de janeiro. E essa pessoa fez contato comigo por intermédio do deputado Osmar Terra. Ele é do município de Santa Rosa, e a irmã dele, a Gabriela Ritter, acabou depois se tornando a presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e ela me relatou o que tinha acontecido com o pai. Disse, meu pai estava lá no 8 de janeiro, ele foi se esconder no Palácio do Planalto no momento que começaram a cair as bombas, ficou com medo, para se proteger, muitos fizeram isso, foi preso naquele dia mesmo, e agora está na Papuda. E sinceramente, Emílio, quando a gente ouve o relato, por mais que seja uma pessoa estabelecida na cidade, o seu Miguel, que foi preso, o seu Miguel Ritter, tem uma oficina mecânica em Santa Rosa já há 40 anos, mais de 30 funcionários, nunca atrasou um boleto, relato da filha e do filho, quando vieram falar comigo. A gente fica um pouco desconfiado, nunca pisou numa delegacia, não sei, para talvez denunciar algum crime, mas nunca como denunciado. Mas a gente fica um pouco desconfiado, porque qualquer pessoa que está numa cadeia, para quem é honesto, a gente fica um pouco com receio. Assustado. Fica assustado. Sim. Aí eu fui a Brasília especialmente para isso, era recesso ainda, fui com o deputado Sanderson, que é da Polícia Federal também, meu colega. Fomos juntos e ele e eu ouvimos o relato deles e a gente entendeu que a situação era grave. Isso foi 22. Foi em 22, foi ali em janeiro ainda. Em janeiro. E aí combinamos, o Sanderson e eu, de irmos a Papuda. E quando eu fui a Papuda visitar os presos, tinha mais de 1.000 presos lá na Papuda quando eu fui, e na colmeia tinha as presas também, que eram acho quase 600 presas, e eu comecei a ouvir os relatos e disse, isso aqui não está nem um pouco certo. O vendedor de bandeira estava preso. O cara puxou maços de dinheiro do uniforme dele de presidiário, né, que na verdade é quase um pijama branco, para comprovar que ele tinha vendido, se não me engano, R$ 1.400 em bandeira naquele fim de semana e foi levado junto. Então, quer dizer, a gente viu que não tinha
sentido a maioria daquelas prisões, todas ilegais, abusivas pela forma como foram feitas no dia 9. No dia 8, as prisões em flagrantes até se justificavam, porque quando você pega alguém que está ali, né, você vai ter que levar para a delegacia para explicar, mas depois manter 2, 3 dias lá naquele ginásio, ou mesmo mandando com prisão preventiva, sem individualização da conduta, é errado também. Então comecei a ver que estava muito errado e foi um senso de justiça, porque eu tinha sido um dos poucos deputados que aliás, você falou 2022, não, foi 2023. É 23, janeiro 23. Isso, 23. Mas 23. eu ainda em 2022, naquele período, entre final do período eleitoral, a eleição de segundo turno e a posse do Lula, eu fui para a tribuna dizer, vocês não devem ir para frente dos quartéis. Fui um dos poucos políticos que disse isso. Mas, obviamente, não foi ouvido e a maioria não incentivou, mas também não falou nada. E as pessoas ficaram na frente dos quartéis e, no fim, a gente viu a farsa que montaram para o 8 de janeiro. Na verdade, olhando em perspectiva histórica, a gente vê que essa estratégia funcionou desde lá dos tempos da Alemanha nazista, quando Hitler fez o incêndio do Reichstag. Sim. Né? Então, eles fazem para botar a culpa na oposição de uma violência. Foi isso que aconteceu. Não estou dizendo que não tivesse vândalos ali, e pessoas mesmo que nunca foram vândalos, mas na empolgação do momento achavam que estavam fazendo alguma coisa correta pelo país e acabaram cometendo crimes. Mas assim, ninguém no país, me diz um vândalo nesse país que passou 2 anos preso por ter pichado uma loja aqui na Paulista, aqui em São Paulo. E quantas pessoas estão presas hoje? Estão condenadas? Na Papuda, se eu não tô... Na Papuda e nos outros presídios Brasil afora, o número que me deram na última semana era em torno de 150, tá? Presas. E nós temos algumas ainda sem condenação, né? Na Papuda tem algumas com condenação, que estão no meio de presos comuns, gente perigosa, homicida. Que loucura. Né? Tem um que eu entrevistei lá, um rapaz, eu não sei se ele ainda está em Brasília ou se ele foi transferido para o Paraná, se eu não estou enganado, o nome dele é Matheus, e eu fui conversar com ele e assim, foi de dilacerar o coração, filho pequeno. Ele disse, olha, eu estou aqui... eu não sei o quanto até eu posso revelar da conversa, vou tentar até puxar um pouco pela memória até onde eu posso falar, mas eu lembro que ele me comentou sobre estar com um homicida na cadeia e com outra pessoa e que, no fim das contas, aqueles que estavam lá na cadeia debochavam dele por ele ser bolsonarista, porque lá é todo mundo Lula, ele me disse, e também, por outro lado, dizia assim, pô, tá, mas 14 anos... por ter ido numa manifestação, o pessoal lá com 5, 6 anos está saindo por estupro, por homicídio. Então, aquilo me deixou muito sentido também quando eu vi aquela imagem. A única coisa que ele pediu, eu disse para ele, mas o que você acha que deveria ser feito? Ele disse, tem que pedir misericórdia para Alexandre de Moraes. Misericórdia, não é possível que ele tenha... E aí o que resta, né? Ou restava, porque agora ele está acuado, né? Acho que tempo de demonstrar misericórdia quase já passou, porque pela Magnitsky e pelo fato do STF estar dividido, e a manifestação grande na rua, essa camiseta inclusive foi de ontem em Porto Alegre, eu tô vendo que o tempo do Alexandre de Moraes já está passando, e a oportunidade que o STF teve depois da eleição de 2022 de acalmar tudo, dizer, passou, porque eles não iam admitir que fizeram errado, já fizeram errado no período eleitoral. Mas poder dizer assim, deixa, então o Lula vai ser presidente e vamos parar com essas perseguições, e eu acho que essa oportunidade eles perderam. E ô Marcel, você falou ali da consequência da lei Magnitsky. Sim. Lá na Câmara, surtiu o efeito, as pessoas estão falando, como é que tá, você falou do STF, e também na Câmara dos deputados, dos senadores, como é que tá isso? A Câmara voltando de recesso agora, então eu não posso te dizer do clima lá em Brasília, digamos assim, né? Fora que a temperatura é sempre bastante similar o ano todo, mas falando do clima político mesmo, que é o que você quer saber, pelo que eu acompanho dos grupos de WhatsApp, das pessoas falando, há uma divisão. Assim, na direita, obviamente, celebração, principalmente pela questão da imposição da Magnitsky, a questão das tarifas não. A questão das tarifas, inclusive, eu tenho uma reunião hoje à tarde com o setor calçadista do Rio Grande do Sul, que é um dos afetados, para a gente buscar reverter antes de implementação. É o que a gente precisa. Eu sou liberal, tenho dito isso bastante, então quer dizer, eu sou contra imposto no meu país, obviamente que eu sou contra botarem imposto em outros países, inclusive no meu Brasil vindo de fora, né? Mas quanto à questão da Magnitsky, tem uma celebração muito grande, e do outro lado, né, do lado da oposição, do lado do governo, eu vejo que existe um medo, inclusive, que o governo americano possa começar a avançar sobre outras lideranças aí. Então, quer dizer, isso aí mostrou que a conversa do Trump
é séria. Ele não estava de bravata, como infelizmente o Lula esteve durante todo esse período. Mas como é que o nosso Congresso vai se mexer? Vai ter que falar alguma coisa. Porque tem uma porrada de não é? O Congresso está quieto, não está? Tem vários processos de impeachment. Mas eu quero ver o que vai ser amanhã. Porque assim, se junta todas as coisas. Magnitsky no Moraes. Sim. Né? Vistos em várias autoridades, pelo menos as listas circularam, porque nenhuma delas é 100% confirmada. Até acho que é preciso. Diz que o senador só pode ir para lá para trabalhar. Eu li isso ontem. O visto de senador. O visto de senador seria para trabalho, visto oficial em passaporte diplomático, né? Eu não sei até que ponto isso aí realmente. Eu queria confirmar com a embaixada americana. Eu te confesso que não deu. Eu te confesso que não deu. Isso aí, muita coisa ainda vai ser explicada. Muita coisa vai ser explicada no detalhe. Mas junta essas duas coisas, né? E aí as notícias de que Davi Alcolumbre e Hugo Motta teriam sido poupados, né? Não teriam sido incluídos numa lista final, que, repito, ninguém conhece ela realmente na íntegra. Aí você junta isso ainda às manifestações de ontem, que para quem achou que ia ser pequena, em Porto Alegre ou em São Paulo, que seriam pequenas, se enganou redondamente, foram enormes, né? A USP não acha isso. A USP foram 300 pessoas. A USP não... não concorda. Aí a da USP. Nem a USP, nem o Quest. É uma tristeza. Como é que chega nesse ponto, menino? Mas não é a ciência? Eu sei, mas é assim, pô. É assim que funciona. E é importante conectar as manifestações, a grandiosidade das manifestações de ontem, com a injustiça que fizeram com o Bolsonaro, que eu tive a oportunidade, aliás, de comentar aqui com vocês naquele dia, na sexta-feira, foi histórico, né, do que fizeram com ele, que muita gente achou que ele não ia ter condição mais de ajudar, e no fim, isso aí também acabou mobilizando muita gente aí pra rua para dizer, foram longe demais, um ex-presidente de tornozeleira eletrônica, na verdade, em regime de prisão domiciliar. E aí você inclui essa notícia que saiu agora na internet, aí, no site do Michael Schellenberger, né? Eu acho que tem os elementos suficientes, já teriam há muito tempo, mas para nessa semana a gente fazer a pressão necessária para o Congresso tomar atitude. E aí o que é? Na Câmara está a CPI do abuso de autoridade pronta para ser instalada, ela é a quarta na fila, mas a informação que eu colhi com a secretária-geral da mesa é que ele pode instalar até 5 ao mesmo tempo, Hugo Motta. Então ela chegou na posição quarta finalmente, e ele pode escolher dentre as 5 primeiras qualquer uma ou as 5 para instalar, então poderia instalar a CPI do abuso de autoridade. Impeachment de ministro Supremo no Senado, e a pressão do povo na rua é muito importante, acho que foi dado um recado claro. E a anistia, e eu diria mais do que anistia, porque o caso, por exemplo, do Miguel Ritter, que não teve individualização da conduta, inclusive hoje ele não está no país, tá? Está fora do país. É um caso, claro, de anulação, não é anistia, porque se o cara não cometeu crime, ou se eventualmente quebrou alguma coisa, o que eu não acredito ser o caso pelos relatos que me vieram, mas pelo benefício da dúvida, ele não poderia estar pagando a pena que ele já pagou. Então, ou anistia, ou anula-se o processo se não teve devido processo. E no caso dele, pelo que eu vi de todo o material probatório, que não há individualização da conduta, ele deveria ser um caso de anulação do processo. Senão a pessoa fica para a vida toda depois tendo que ficar dando explicação por que ele foi condenado, daí teve anistia, daí não sei o quê. Não, tem que anular o processo, né? Lula não teve o processo anulado? Sim. E olha que está bem comprovado o que ele fez. Sim. Pelo menos 3 instâncias o judiciário comprovaram. Foram quantos juízes que... Pois é. E na sua opinião, você acha que tantos pedidos de impeachment para Alexandre de Moraes, você acha que a Alcolumbre vai ter culhão de colocar isso em votação para ver se os senadores vão impeachment ou não? Porque assim, a gente sabe que tudo os caras engavetam e deixam lá, ou é rabo preso, ou é conversinha de amigo, não sei. Mas a gente sabe que tem mais de 25 pedidos e até hoje não saiu. Você acha que essa lei, né, que os Estados Unidos impôs aí no Alexandre de Moraes e os seus apoiadores, assim por dizer, você acha que isso é um empurrãozinho e talvez saia, ou você acha que não vai rolar também? É um empurrãozão. Isso não quer dizer que o Davi vai fazer, porque o Davi Alcolumbre tem sido até agora parte do problema. Eu costumo dizer que pior do que os omissos e os covardes são os cúmplices, porque tem gente ganhando com tudo isso no Brasil, e não é pouca coisa. Mas a pressão é necessária, até porque tem ano eleitoral. Exato. Né? Chegando aí. E os senadores dependem dos votos para poder se reeleger no ano que vem. Sim. E não tem nada mais importante na pauta para o Senado da eleição de 2026 do que você é a favor ou contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso está claro. Então, quem vai à reeleição e ainda não apareceu na lista lá, até tinha que ressuscitar aquela lista, tinha uma lista com 36 senadores ali, né? Que não era a favor do... E eu vou pedir para alguém me mandar nesse meio tempo. Essa lista era alguma coisa, alguma votação. Era a PL da censura. Não, mas tinha do impeachment também, Emílio. Tinha do impeachment? Tinha, e eu vou pedir para me mandarem.
tem alguns nomes ali que a gente precisa perguntar, cara, por que tu não se manifestou ainda a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? A assessoria está acompanhando aí, se puder me mandar a lista dos 36, não, melhor, dos que não assinaram, que seria bom de dar uma lida. Lógico. E quem não assinou naquela época, porque isso é o mais importante, que no momento tiver 41 a favor, ainda não quer dizer que o Davi vai protocolar, porque está na mão dele. Mas aí é a força do povo e dos mais de 41, que é a maioria, para botar o impeachment em jogo. Então acho que é hora de botar esse negócio, essa informação na mídia. E só parabenizar, né, o Marcelzão aí, que foi muito bem, sempre combativo lá no Congresso, né? Você é um cara que não tem medo de falar, de se expor. Inclusive deu uma escovada maravilhosa no Mauro Vieira, a gente até... Deu no Piperno. No Piperno aqui também, isso aí depois a gente que você deu escovada no Piperno? Depois eu falo do Mauro Vieira, vamos falar primeiro do Piperno. O que aconteceu com o Piperno? Tava defendendo terrorista aí, pô. O que foi, né? Viralizou bastante do Piperno. Viralizou, até cheguei aqui, eu vi ele passando pelo fundo, achei que ia Ele fugiu? Não, mas aí no fim das contas, demorei demais talvez no registro, acabei não vendo mais, porque ele tem programa nesse mesmo horário aqui. Sim, né? esporte. Do Piperno, enfim. Eu acho que ele foi infeliz na forma como ele colocou, porque ele começou com uma pergunta de uma forma debochada. Então, assim, o que eu acho? Você é convidado de deboche. Risinho de deboche. Eu sei, porra. Eu Risinho de deboche, argumento, você sabe do quê, porra? Pepperoni aí. A gente põe ele gordo, ó. Põe ele gordo aí, ó. Piperno gordo. Canhoteiro aqui é assim. Canhoteiro a gente só põe foto feia dos canhoteiros. Ele estava defendendo o golpe. Mas sabe o que eu ia falar? Era do Mauro Vieira, né? Que a gente tem nosso ministro. Não, mas eu quero saber do Piperno. Deixa ele Vamos terminar o Piperno. Então, é que ele não quer falar. Não, mas falo sim. Eu acho o seguinte, acho que quando você é convidado para um programa, vocês sempre me tratam muito bem. Vocês podem discordar, podem me criticar e pode às vezes até... Aliás, aqui é um programa de comédia, tem que fazer graça mesmo. Agora, no caso lá, quando eu cheguei, foi a primeira pergunta ainda. Eu tava dando entrevista, já tinha dado 3 ou 4 entrevistas. Pleno recesso, que para mim não é desculpa para não trabalhar, porque quando surge uma coisa dessa, você tem que estar à disposição. Jovem Pan me pediu para entrar, e eu sei que não é a Jovem Pan que teve culpa, porque aí é o comentarista mesmo que tem que arcar com as consequências da forma como ele fala, mas aí ele me faz uma pergunta sobre se eu estou arrependido do apoio que eu dei ao Donald Trump e da celebração lá nos Estados Unidos. Jogou uma casca de banana. Mas é isso, e saiu mesmo um vídeo meu, num desses bailes de vitória do Donald Trump. Eu acho que estaria errado se eu não tivesse dançado junto para... Né? Entendi. Aí, claro, é uma imagem pessoal de um momento público que eu não tenho problema nenhum, aliás, muito antes pelo contrário, mas não significa que por causa daquilo eu, primeiro, tivesse apoiado incondicionalmente Donald Trump, o que nunca foi verdade. Eu sempre tive críticas a algumas coisas dele, mas obviamente entre Trump e Biden, na verdade Kamala Harris, não tinha a menor dúvida. E tanto é que estão aí os resultados dessa mudança. O Biden, na verdade, no mandato dele como presidente dos Estados Unidos, ajudou o Moraes e o Barroso. Claro. O Barroso deu uma entrevista dizendo isso, que não fosse os Estados Unidos ter ajudado, não teria processo eleitoral em 2022. E o Moraes, na época que sancionou o X e a SpaceX e a Starlink aqui no Brasil, não teve nenhum tipo de repúdio do governo americano pelo fato de ele estar sancionando uma empresa americana no Brasil, com operação no Brasil. O Biden era par do problema, então tinha mais aqui comemorar mesmo. E a forma como o Piperno colocou, sinceramente, não foi uma forma educada, adequada. E eu disse, olha, infelizmente eu esperava como convidado ter uma pergunta mais séria, não com um risinho de deboche. Claro, pô. Disseram que eu não conhecia muito o formato dele, acho que eu nunca dei uma entrevista para ele, por isso que me assustou, porque foi o primeiro ainda. Enfim, aí eu respondi como respondi, tá lá na minha rede, tem 1 milhão e tantos de visualizações só na minha rede. Isso que eu postei 2 dias depois, porque circulou, todo mundo já tinha visto e eu postei na minha rede. Boa. Agora vamos falar do nosso querido do Mauro Vieira. Mas aí nada pessoal com o Piperno. Sim. Piperno é gente boa. Ele é legal, ele é bem legal. Ele é legal, mas é da canhota. É canhoteiro, é gente boa. Nada pessoal. É só esquerdista, pô. Então vou fazer um breakzinho rápido agora para nossa audiência monstro. Tá todo mundo querendo saber essa história. Ontem tivemos manifestações. O que vai ser? E o Marcel tá aqui, voltou agora. Boa. Ele vai voltar a trabalhar, já tá indo para Brasília. Foi no show do Ozzy. Então essa semana Brasília vai estar pegando fogo e ele vai antecipar o que vai acontecer lá. É só o break da rede de rádio agora com o Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Bom, o cara foi no show do Ozzy, mano. Tá louco. Todo mundo quer saber, obviamente, quais são os próximos passos da relação do Brasil e dos Estados Unidos. E você foi Mauro muito Vieira. bem com o Mauro Vieira. O que aconteceu com o Mauro Vieira? Você lembra que o Mauro Vieira falou, você questionou ele? Você mandou uma carta lá pro Rubio. Ele falou, mandei uma carta, mas eu não sei se ele viu o e-mail, ele não respondeu. Exato. Não, mas isso não foi respondeu. lá atrás, né? Isso foi lá atrás. E sabe o que é pior? É que agora o governo botou 15 anos de sigilo sobre a carta, sabia disso? É, eu sei. Se a gente deu essa notícia. Mas eu vou pedir pro Marco Rubio dizer o que tá na carta. Porque se ele mandou, se o Marco Rubio não perdeu a carta, né? Porque carta irrelevante às vezes a gente perde, né? Mas se ele não perdeu a carta, o governo americano pode divulgar qual era o conteúdo da carta, ou se existiu carta. Será que existiu mesmo? Então essa é uma boa pergunta. Tem essa, né? E outra coisa que eu falei pro Mauro Vieira foi o seguinte... Tartaruga lá, que se cuidar de uma tartaruga, ela foge, o Mauro Vieira, né? Foi. Aí me disseram que era diferente, que se cuidar de duas, uma foge, outra engravida, uma coisa assim, né? Esquece aqui a piada. Mas, enfim, eu disse, se cuidasse de uma tartaruga, ela foge, por quê? Porque na embaixada argentina de Caracas havia venezuelanos refugiados. Só que a Argentina tinha rompido relações com o Maduro porque o Milei não aceitou o resultado das eleições e não reconheceu mais o Maduro como presidente. O embaixador e corpo diplomático foi chamado de volta à Argentina, ou foram chamados de volta à Argentina. E a embaixada argentina ficou sob custódia do Brasil. E aqueles refugiados venezuelanos estavam dentro da embaixada argentina, estavam lá já, se eu não me engano, mais do que um ano. Perfeito. 150 dias sem energia elétrica. Cuidado pelo Brasil. O Brasil estava custodiando com 1.000 litros de água por semana. O Pedro do Churto, que eu conheço já de longos anos, até ele fez o mesmo curso que eu fiz em Georgetown, em Washington, foi colega do meu colega deputado estadual Felipe Camusato, no Rio Grande do Sul, e assim eu conheci melhor. O Pedro do Churto disse que eles estavam bebendo água da piscina. Imagina um negócio desse, cara, bebendo ou utilizando para tomar banho, não sei se é para beber, para tomar banho, sei lá, provavelmente. Estavam usando a água da piscina. Então, quer dizer, a embaixada brasileira estava custodiando os caras, não dava não conseguia organizar um salvo-conduto, porque qual que era o óbvio? Dá um salvo-conduto para os caras, vai até o aeroporto, como fizeram com a corrupta peruana lá, né? Deram um salvo-conduto, ela foi para o aeroporto e veio para o Brasil. Por que o Brasil não fez o mesmo com os caras? Pede um salvo-conduto para o amigão lá do Lula Maduro, deixa ele ir até o aeroporto e vai para Buenos Aires. Mas não. Aí o que aconteceu? O governo americano anunciou, dias depois de terem feito, que eles já estavam a salvo no território dos Estados Unidos. Ou seja, o Marco Rubio conseguiu organizar uma operação para tirar os caras, tirar os caras de lá, né? Só que qual é a vergonha maior dessa situação? É que o Brasil estava cuidando da embaixada e não viu a operação acontecer. Que cuidado é esse? Eu disse que se você cuidar de uma tartaruga, ela foge. Sim. Agora eu vou dizer um negócio para você. Os caras levaram, esses 2 anos e pouco aí, levaram o Brasil para trás pro mundo, né? Porque virou meio piada, né, meu? O Brasil virou meio piada com essa história da guerra, da Ucrânia, da Kirchner, esse negócio da peruana lá, que foi lá, mandou o avião da FAB. Hamas também. Não, e agora tirou da Aliança do Holocausto. Aliança do Holocausto. Isso é um troço louco. Quer um negócio cortar a relação com Israel. Negacionista de Holocausto. Mas por que isso? Celso Amorim é o CPF que explica, que é o articulador de relações exteriores, internacional. Pois é, mas ele, o Mauro Vieira lá, não vou dizer coitado, porque o cara tá nos ferrando lá como ministro, mas o cara é simplesmente um marionete do Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no passado e hoje o assessor internacional da presidência da República do Lula. Esse cara escreveu um prefácio de um livro do Hamas. Tá? É esse o cara que é o principal assessor de relações internacionais do Lula hoje. E eles têm toda essa visão aí anti-americana, anti-imperialismo, exatamente, essas bobagens, essas baboseiras, a ponto de dizer que querem acabar com o padrão dólar, né? Que querem substituir com uma aliança do BRICS. Aí o Sam pode falar melhor sobre essa coisa da economia? Ontem teve um evento do PT, ele falou de novo em substituição do dólar e falou, olha, não posso brigar tanto e falar tudo. Mas que isso é um delírio, isso é um delírio. Mas é tão grande que nem a Rússia nem a China entraram, cara. É um troço maluco. Mas é uma fala pra torcida, como você mesmo coloca. Mas no final a gente tem reflexos dessas falas, ou não? Não, total. E num momento, principalmente pós-pandemia, que o dólar, a despeito das
dos prognósticos anteriores, né, na virada do milênio, depois, né, do milênio não, da década, o dólar ficou mais forte como moeda de transação internacional. Então, quer dizer, e é algo que pro Trump em particular, a gente vê os vídeos dele se manifestando sobre isso, é algo muito caro. Ele diz, quem quiser acabar com o dólar tá ferrado, porque eu não vou deixar. Isso aqui é uma coisa que para nós é muito importante. Então, tudo isso colocou o Brasil numa situação muito ruim. Vários jornalões aí internacionais que tinham apoiado o Lula pela democracia, contra a ameaça do Bolsonaro, aquela coisa toda, agora estão voltando atrás. Né? Então, mas a própria Europa, porque a Europa tinha uma visão do Lula assim muito bacana. Eles chamam de Lula da Silva. É o Lula da Silva para cima e para baixo. Tirou a fome do... Agora já estão meio que falando, porra, esse Lula da Silva não é aquilo que a gente achava que era. Que recebia tantas homenagens na Europa. Mas agora o problema é nosso aqui, né? O problema é do Brasil agora. E tem um agravante nessa situação, que é a compra de petróleo, diesel russo sancionado. Esses dados, é só dar um Google aí, vai achar o tamanho da compra que o Brasil começou a fazer desde 2023, quando o Lula chegou ao poder. E esse petróleo sancionado, o diesel, enfim, sancionado, ele gera consequências. E a OTAN está dizendo que em setembro deve sair uma decisão, provavelmente contra o Brasil. O ex-primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte, é o secretário-geral da OTAN. Que não precisa nem dizer, acho que praticamente metade dos fundos da OTAN são bancados pelos Estados Unidos. Não sei se é praticamente metade, se é o valor da OEA, mas é um valor astronômico, tanto é que o Trump sempre diz, vocês ajudem a pagar porque eu estou pagando sozinho a conta aqui. Né? Então, quer dizer, os caras vão fazer alguma coisa nos próximos meses contra o Brasil, também lá na Europa. Que foi a história da guerra, quando tentou sancionar. E lá, o Mota, não votaram em você. Tá vendo, gente? Por isso que votar é importante. O Sami não fala isso. Não falo. Melhor esquiar do que votar. Vamos pro Guarujá. Ele vai esquiar no Chile na eleição. Eu vou falar para você porque votar é importante. Teve a votação lá para presidente da Câmara. E aí? Votaram em quem? Hugo Mota. E falaram que era o... Dança da Motinha. Esse aqui entrou. Falou, não, eu tô lá, tal. Pelo Brasil. Quantos votos você teve? 31. 31. Porra. Poucos votos. São 500 e tal. E abriu mão dos votos também para apoiar ele. Sim. O que está acontecendo agora? Nada. Por quê? Votou mal. Eu acho que ali foi uma estratégia de oposição que a gente tinha que ter pensado antes. Eu insisti internamente, mas eu não tive, infelizmente, a felicidade de ser opinião vitoriosa um ano antes da eleição para o Mota, praticamente, para a presidência da Câmara, que o Mota ganhou. Porque eu dizia, olha, a oposição tem que ter um candidato, não precisa ser eu, aliás, até melhor que não seja, porque eu sou de um partido pequeno. Hoje nós temos 5 deputados, só dos 513. Ideal que fosse, inclusive, do PL. Para ter uma condição de negociar, porque a eleição na presidência da Câmara, muita gente lá fora não sabe, mas todo deputado sabe, é de 2 turnos. Então, se você não tiver uma vitória no primeiro turno, você pode apoiar no segundo turno quem tem mais voto, entendeu? E aí, o que você faz? Para apoiar, você diz, eu te apoio, Mota, desde que você assine aqui, dê entrevista dizendo, e foi isso que eu critiquei. Não era o fato do acordo com o Mota. Era o fato de que o acordo não era explícito. Ele nunca deu uma entrevista dizendo que era a favor da anistia e diziam que ele ia pautar a anistia. Ele nunca deu uma entrevista dizendo que era contra aumento de imposto, mas diziam que ele não ia pautar aumento de imposto. O que aconteceu? Até o IOF e o parlamento votou, a gente não pode esquecer isso, e o STF foi lá e disse, não pode, ficou por isso, eu vou cobrar o Hugo Mota essa semana. Ficou por isso, o IOF foi canetada. Mas aí teve acordo antes, porque para mim, se não recorrer, teve acordo antes. Então, seguinte, se não recorrer à decisão judicial, então vai lá e recorre, certo? Ele não recorreu até agora. Então, mas aí você sabe que a política, ela sempre foi, no Brasil principalmente, sempre foi resolvida em jantares. Sentar, conversa, pouca gente decide e tal. Sempre assim. Desde que o mundo é mundo. Hoje em dia as pessoas têm mais visibilidade, porque tem rede social, tá todo mundo envolvido emocionalmente, sentimentalmente. E isso, querendo ou não, você vê aqui pelos comentários, as pessoas estão envolvidas emocionalmente com política. Isso é muito bom. Né? Estão envolvidos. Bom. E a gente sempre vota com emoção, com sentimento. É isso que leva a nossa vida. Então você vê que hoje mudou muito esse negócio, mas ainda funciona o acordo no jantar. Ou não? Não, sem dúvida. Inclusive o Arthur Lira deu uma entrevista poucos dias atrás que eu li e dizia que o que acontece no plenário é praticamente o que já foi decidido antes. E quando isso vai mudar? A gente consegue reverter, mas não é sempre não. Ele falou de uma forma a valorizar justamente aquilo que ele faz bem.
Ele faz bem Articulador. isso. Ele é um ótimo articulador, não tem dúvida, não tinha chegado à presidência da Câmara e reeleito como foi. Mas assim, com apoio de praticamente todo mundo. E naquela vez eu também concorri contra ele, né? A gente tá sempre, pelo menos, marcando uma posição ali, né? E quando vai mudar isso? Não, quando o povo acompanhar mais e votar melhor realmente nos deputados que votam de acordo com o que o povo espera. Eu acho que tem muito deputado que chega lá e que acaba ficando refém do cargo, refém do mandato, fica com medo de perder uma emenda, alguma coisa assim. E aí, isso aí, infelizmente, afeta tanto na direita como na esquerda. Esse silêncio que a gente está presenciando agora, é isso? Silêncio do Congresso? É isso nesse momento? Um pouco eu acho que infelizmente tem muita gente ali que tem medo de perder algumas benesses, algumas regalias, mas assim, o mais importante, Emílio, é a eleição. E isso, quanto mais perto vai chegando o período eleitoral mesmo, mais vai impactando na atitude do deputado. Então aquilo que a gente está vendo hoje, esse silêncio já vai diminuir bastante amanhã, quando recomeçam os trabalhos legislativos. Eu espero não estar errado, mas a minha impressão é que amanhã essas manifestações que nós tivemos no domingo vão repercutir muito fortemente e com essas notícias mais recentes. Mas me parece que os políticos têm algum rabo preso. E aí tem eleição ano que vem também, né? Tem um rabo preso, não? Com o STF, ou sempre vai uma coisa que é arquivada. Você vê que o cara é machão. Me parece sempre que assim, é uma negociação. Eu acho importante. Deixa você ir no jantar que vai ficar tudo legal, eu tenho uma pasta lá que eu te coloco, ou o processo entra ou não. Isso não é só na política, mas na política talvez seja mais exacerbado que a visão de curto prazo. Nós temos uma visão de curto prazo muito forte no Brasil, né? E aí, de novo, recorrendo um pouco à economia, né? Nós temos, por exemplo, uma cultura de poupança também muito pequena no país. Só para fazer parece que não tem nada a ver, mas tem. Né? Então, o curto prazo na política funciona dessa forma também. Eu tenho 4 anos de mandato, vou tentar o máximo possível durante esses 4 anos retirar tudo de regalia, de privilégio, buscar tudo que como é que se chama? Emenda parlamentar, cargo no governo, porque eu não sei se eu vou estar aqui depois. Né? Então, isso infelizmente pega muito, mas de novo, quanto mais tempo, mais próximo vai chegando da eleição, tem um outro incentivo que eu preciso também, por meio das minhas atitudes, demonstrar para o eleitor que eu dependo do voto dele. E infelizmente o brasileiro tem muita memória curta. Né? Sim. Às vezes tem gente que resolve tudo nesse último ano, resolve estar junto, mas outros 3 anos... Por isso que é bom lembrar os nomes. É bom. Ô, Marcelo, e você? Até deixa eu ver se mandaram vê se mandaram aí, que é bom lembrar os nomes aí. Ô, Marcelo, e você pensa em ir para o Senado? Como é que tá essa articulação? Tá certo. Tá confirmado já, eu sou pré-candidato ao Senado da República lá no Rio Grande do Sul. Boa. Eu vi, você o... Deputado Sanderson. Que está indo também ao Senado da República. Inclusive parece que ele já esteve aqui. O Sanderson já esteve aqui? Firmeza, Sanderson. Eu acho que ele teve uma vez aqui, não tenho certeza. Mas é um bom cara, viu? Aliás, bom não, excelente. Tanto é que eu estou apoiando ele junto nessa aliança. E o Zuco, para governador, que é do PL. Aliás, o Sanderson também. E eu acho que essa foi uma maturidade que nós atingimos no Rio Grande do Sul que foi muito importante. Sabe, a gente conseguir juntar os 2 partidos da oposição hoje, já 1 ano e tanto antes da eleição, e buscar atrair outras legendas, né? Progressistas, por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito importante. Tem muito canhoteiro lá, né? Tem o PT, PSOL, a turma toda. Lógico, né? a turma boa, né? Uma tradição. PDT, porra. Uma parte do PDT até não é tanto engraçado lá no Rio Grande do Sul. Tem uma parte que é bem de esquerda, mas tem outra parte que não Brizolão. é tanto. Pois é, que é o... Brizolão. Que é o ídolo. Povo brasileiro. Brizola eterno. Clássico. Qual é a pergunta, meu querido? O Albeta tem? Não? Deixa eu ver se mandaram ali enquanto isso. Senado, mas pode perguntar, Samir. Não, ele perguntou se ia para o Senado e ele é pré-candidato. Você comentou, Marcelo, que você vai falar com os empresários do setor calçadista. Certo. Eu queria saber qual que é a... Assim, provavelmente eles vão falar do impacto, vão pedir ajuda, tudo. Qual que é a estratégia para resolver? Porque a gente entende, obviamente, o que o Trump tem por objetivo, mas também quem está pagando a conta nem sempre tem muito a ver com o problema. Assim. Então, como que você vê essa situação e como você pretende ajudar na negociação? Porque, às vezes, o grande problema é que os Estados Unidos não quer negociar e aí não tem quem o faça. Depois ele responde. Só mandei aqui que o pessoal não estava bem sabendo qual que é a lista que eu estava pedindo aqui. São tantos grupos. Ah, não, tá aqui, mandaram aqui a lista. Achou? Mas tá pequenininho. Bom saber. Do depois eu repito.
Vocês querem que eu leia todos os nomes aqui do Senado? Por favor, é bom lembrar, né? Não, tem muito, é muito. Tá, vamos lá. Você vai ficar a tarde inteira. Isso aí é um né? serviço de utilidade pública. Não, é muita coisa. Ângelo Coronel, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Doutor Irã, Doutor Eudócia Caldas, Eduardo Braga, Efraim Filho, Elisiane Gama, Fernando Dueire, Flávio Arntz, Giordano, Ivete da Silveira, Jader Barbalho, Jaime Campos, Jussara Lima, Laércio Oliveira, Mara Gabrilli, Marcelo Casso, Margarete Buzetti, Messias Jesus, Renan Calheiros, Romário, Soraya Tronic, Sérgio Petecão, Veneziano, Vital do Rego. Esses são os que não votaram. Esses que não assinaram o impeachment do Moraes. Sobe depois nas redes sociais. Desculpa te desobedecer aqui. Não, mas sobe nas redes sociais também pra turma lembrar. Nem senador ele virou. Tá certo. Nem senador ele virou. É igual o Buquerque. Obrigado pela licença aí. Obrigado pela licença. Mas Sam me fez a pergunta. Então, do setor calçadista. Não, qual que é a estratégia aí de negociação? Pois é, eu vou entender com eles, porque qual que é o nosso principal aliado normalmente numa estratégia de negociação fora do país? É o setor que compra fora do país, porque quem compra o calçado brasileiro é quem tem acesso aos políticos americanos para fazer aquilo que nos Estados Unidos é legal e perfeitamente regulamentado, inclusive, que é lobby, é uma palavra feia no Brasil, mas é o que empresas fazem para conversar com os políticos e fazerem pressão. Então, quer dizer, eu vou entender melhor com quem ele já tem conversado, quais são as associações lá nos Estados Unidos, quais são as portas que eles têm no governo americano, se eventualmente eu tenho alguma outra entrada, para poder chegar naquele que é o verdadeiro responsável, que é o Donald Trump. Né? E o que você achou dessa... Agora, eu acho que... Bom, o que você achou dessa sanção aí, a Magnífica, aqui no Brasil? Como é que você recebeu isso? O impacto. Eu não gosto de celebrar a desgraça dos outros. Agora, o Alexandre de Moraes está provando do mesmo veneno que ele aplicou sobre milhares de vítimas no Brasil. Né, que não pode ter conta bancária, é o Rodrigo Constantino, né, que tá lá fora sem passaporte. Agora liberaram as contas dele. O cara com câncer não tinha acesso ao dinheiro dele aqui no Brasil. Esse pessoal tá lá, mesmo o Gengiva. Sim. Pô, o Gengiva, pô, ele tinha um programa lá. Sim. Ficou sem ver a mulher. Filho. Anos. Ficou sem ver filho. Anos. Isso. 3, 4 anos, sei lá quanto tem ele uma tá. filha que precisa de cuidado, né? Tem Mas uma o Eduardo filha que Bolsonaro, a esposa dele está com as contas bloqueadas no Brasil. Qual é o sentido disso? O Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, a esposa dele tem contas no Brasil, tem uma profissão completamente separada. Ela não tem nada a ver com a política. Nada a ver com o negócio, entendeu? E tá com o esposo agora da Carla Zambelli, mesma coisa. O Moraes foi lá, mandou bloquear contas. Pergunta para um estudante de direito do primeiro semestre se isso é legal. E aí que eu fico mais indignado com as pessoas que acham que isso é ok, porque é contra os bolsonaristas. Não é contra os bolsonaristas, é contra cidadãos brasileiros. E depois que o cara faz contra um grupo, ele vai fazendo contra outros. E aí contra outros. Até chegar o momento em que o cara... Porque é o superpoder, né? É o superpoder. Que ele não tem. Ô, Marcel, você acha que depois de... Por direito, não. Depois de... vamos pensar num futuro mais otimista, né? Você acha que vai ter uma necessidade de fazer uma outra lei para liberdade de expressão? Porque a pauta é essa. A gente tem ali o artigo 5º, mas ele não funciona direito. Depois disso tudo, vai ter que ter uma espécie de reforço. Muita gente propõe redações novas, mas eu costumo dizer que não precisa fazer nova lei. Precisa cumprir as que nós temos. Exato. Inclusive revogar algumas que são idiotas, sinceramente. Mas nesse caso aí, é uma lei que nós já temos, é mais do que isso, uma previsão constitucional. A questão da imunidade parlamentar por opinião, palavras e votos existe na Constituição brasileira desde 1824. O primeiro a colocar essa Constituição foi o imperador Dom Pedro I. Para a gente ter ideia do que isso significa para o Brasil. Isso foi num período em que nós não éramos democracia, nós éramos império. E ele colocou, porque aquela Constituição foi outorgada, uma Constituição outorgada é a Constituição que é feita, né, pelo chefe de Estado ou por alguma liderança e é dada, outorgada para a população, certo? E ele outorgou essa Constituição já com essa previsão que nasceu na Revolução Gloriosa na Inglaterra.
Entendeu? Isso. Então, quer dizer, é algo que os parlamentares ingleses pediram para si lá atrás, e isso que a Inglaterra não é hoje um grande exemplo de liberdade de expressão também, tá tendo um monte de problema lá hoje. Aliás, tem alguns que dizem que nunca foi, mas isso é uma outra discussão. Mas já existe, portanto, essa previsão constitucional, porque era a Constituição, o Bill of Rights era a Constituição da época, de mais de 300 anos. Aí veio a Constituição de 1889, todas as demais tiveram, salvo as constituições quais? A do Vargas, de 37. Ditadura. Também outorgada, exatamente. E aquele adendo da Constituição de 67 que foi feito, que era um ato institucional que foi transformado em emenda constitucional e visto hoje como Constituição. E só para concluir, sabe de onde eu tirei esses dois exemplos? De um julgado do Alexandre de Moraes que citou justamente esses dois exemplos, do Vargas e do regime militar, como os dois exemplos em que a imunidade parlamentar foi retirada do ordenamento jurídico brasileiro e eram momentos de exceção e ele condenava isso naquele julgado dele. E agora ele faz sem nenhum pudor. Então, mas o ruim da gente entrar nessa lei é o Brasil fazer parte do rol das pessoas que estão incluídas. Da Magnitsky, sim, desculpa. Porque, eu viajei muito aqui. É vergonhoso isso. Não, é horroroso. Porque quando você vai viajar, o cara fala, porra, o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo aí no Brasil? Mas parece que precisou acontecer isso no Brasil, é um troço impressionante. Mas o Congresso podia resolver. Mas eu concordo com você, eu não tenho a menor dúvida. E eu, como ninguém, tenho batalhado para isso. Não precisava ter uma lei Não, claro que não. Isso aí, desanima, né? Mas esse é mais um exemplo da falência das nossas instituições, do Congresso Nacional, inclusive, que está muito mais interessado em emenda parlamentar, em carga, em benesse, em lugar de trabalhar legislação para o Brasil melhorar. Então, mas isso aí não vai frustrando o eleitor? Sem dúvida, INSS. Os velhinhos. Não vai falar de INSS? Os velhinhos. Pra isso, cara. Essa semana é pra... Eu sou membro da CPMI, né? Eu sei. Essa semana o Davi Alcolumbre disse que instalaria depois do recesso. Espero que a gente comece o trabalho. Sou membro. Nós temos 5 deputados e o senador, na verdade 4 deputados e o senador Girão participando da comissão. E a gente vai trabalhar para ir atrás de cada um dos que roubaram os velhinhos do INSS. Os velhinhos, os deficientes físicos, etc. Não é possível que a gente conviva com essa impunidade no INSS enquanto os caras estão perseguindo senhorinha com o Bíblia na mão, cara. É ridículo. E não cair naquela casca de banana que o governo fala que é narrativa. Mas é para instalar, não tem como não instalar. Como é que não vai instalar a CPMI? Vocês estão achando que não vai? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O absurdo de tudo isso é a gente esquecer. Porque não pode esquecer o povo, porra. Claro, mas esse é o mais importante. Porque o que acontece, nesse momento, os caras estão discutindo. O Bolsonaro 26, quem vai ser? Exato. O Bolsonaro vai ser presidente. Vamos montar uma chapa nova. Tá só esse papo. Exatamente. E esquece que tem um monte de velhinho preso. E esquece que deram um tomé aí nos caras de 90 bilhões. Exato. E o tribunal já jogou pra frente, já tá todo mundo ali. Treta de torcida. Já virou o povo que se lasca. E o povo, mesmo, é sempre o povo se ferrando, Van Hatten. Não, e o pior, eu fiquei sabendo esse fim de semana que um dos jornalistas que revelou lá a casa do irmão do Lula, que fez uma matéria, agora está sendo processado por ele. Quer dizer, o cara que faz matéria, a imprensa, no fim, é processada por falar para expor o rombo. Por quê? Porque é uma permanente... São duas coisas, né? Primeiro, perseguição à oposição e segundo, distração dos reais problemas do país. Porque a gente está virando uma nação, né, com um ministro sancionado, mal vista no mundo todo, que está com impostos cada vez mais altos, a gente está com dificuldades econômicas que podem levar a uma recessão em breve, porque o que a gente está vendo é a repetição da Dilma e da pandemia. Na verdade, esse governo aqui está conseguindo ser pior do que uma pandemia nas contas públicas. Sim. Né? Banco do Brasil, sabe? Desabou sexta-feira, foram cara, que bilhões. Isso? Como é que tá agora o Banco do Brasil? Você já viu a página da presidente do Banco do Brasil? Você já viu o Instagram dela? Eu vi. Que é uma loucura. Você viu isso aí? Mas aquilo é sério? Mas é sério aquilo? É sério. O Banco do Brasil perde 7,7 bilhões em valor de mercado em um único dia. Isso na sexta-feira. Isso é louco. Se os caras conseguem fazer isso com o estatal saudável, imagina o que estão fazendo com as outras. Porra, Banco do Brasil. Correios também foi uma desgraça. Deixa eu... Vai lá, correção. Não é correção. A lista? Um complemento. Se não ficou claro, eu li. Então repita. Tá indefinido. Indefinido. Você já pressione esse senador. Não quem é contra. Quem é contra é uma outra lista de 19. Mas a gente não precisa ler quem é contra. Você quer saber quem é contra? Não, eu quero saber quem os indefinidos. Eu achava bom pra não votar. Ele já leu os indefinidos. Pra não votar mais. Estão na dúvida.
Na dúvida, vocês querem de novo indefinido ou contra? Contra. Vamos no contra pra saber. Ana Paula Lobato, Augusta Brito, Beto Faro, Chico Rodrigues, Cid Gomes, Fabiano Contarato, Fernando Farias, Humberto Costa, Irajá, Jaques Wagner, Leila Barros, Omar Aziz, Otto Alencar, Paulo Paim, Randolfo Rodrigues, Rodrigo Pacheco, Rogério Carvalho, Tereza Leitão e Weverton. Esses são os que estão registrados aqui nesse site contra impeachment. É engraçado que ressuscitaram um vídeo do Randolph. Vou pedir aqui a fonte certinho. Eu não sei se você viu. Deixar tudo certo. Eu não sei se você viu um vídeo do Randolph falando sobre quando o Alexandre de Moraes ia ser sabatinado e veio a assinatura dos estudantes e tal. Ele era contra, inclusive, a indicação do Alexandre de Moraes. Agora ele é contra tirar o cara de lá. Que coisa, o mundo não dá volta, capota. Muito que coisa, bem. hein? Você acha que esse aqui está no site votossenadores.com.br. Aí não me complico, se alguém quiser saber a fonte, é essa. Tá aqui, a favor 34. Qual é a fonte? Votossenadores.com.br. A favor 34, indefinidos 28, contra 19, tá? Você estava falando de jantares? Maioria não. Maioria não quer. Deixa eu falar. Não, maioria indefinida. Não, maioria sim. Maioria sim. 34, maioria mas somar o indefinido. Aí a maioria é contra. Então, por enquanto. Tem que pressionar. Maioria é contra. Só pressionar. Hã? Só pressionar quem você votou. Depende, às vezes não. O que eu vou fazer uma campanha é para os velhos fazer o que eles fazem com um jovem. Teste do pezinho? Não, fazer os velhos votarem. Ah, tá. Sim, é uma boa mesmo. Pegar os velhos. Opa. Os velhos, senão eles vão continuar dando tomé aí, CNSS. Vamos ver se eles vão devolver o dinheiro. Votar velho, falar, vai lá para não ser... fazer um título novo. Você tem mais de 70 anos. Ou leva seu... Tô junto na campanha. Que não precisa mais votar. Vai lá e retira, pega um título novo e vai votar agora no ano que vem. Tô junto na campanha. O Paulo. Mas tô preocupado também, viu, Emílio? Porque ontem na manifestação eu vi pessoas de meia idade, de mais idade, de muita idade, mas eu não vi muito jovem. Sim. E aí eu quero fazer um reforço esse programa, que tem muita gente jovem que assiste. E eu quero pedir para quem é jovem, vá na próxima manifestação. Quero ver mais jovens nas manifestações, porque o futuro está na mão de vocês. Os outros estão brigando mais, pessoal de mais idade, pelo futuro do país, do que a nossa juventude. Então, acho importante fazer esse chamado, tanto para quem não precisa mais votar. Eu encontro muita gente, tem uma senhorinha de 92 anos que foi ontem na manifestação e disse: eu vou só para ir na eleição que vem a urna, vou lá para votar em você. Legal, muito legal. Agora, jovem, participe da política, porque o futuro é teu. Tem muita gente aí que tá brigando por você e você não tá fazendo nada, pô. Mas qualquer... mas você sabe que os jovens, o jovem que foi na escola, meu amigo, a gente é só um opressor. Pai, tudo doutrinação. Aprenderam na escola. Mas saiu uma pesquisa que o Alba me mandou que a turma da esquerda se arrepende quando ela tem mais maturidade. Né? Por isso eu sou a favor de emprego para jovem, porque quando vem os primeiros boletos, isso aí, ganhando salário, tá pagando as contas, já muda para direita rapidão. Tem que ter emprego cedo, poder trabalhar cedo. Só me fez bem, cara. Comecei com 14 anos, foi maravilhoso. Só para não sair dessa pauta, o que você achou então da ausência dos governadores na manifestação? Porque muita gente criticou e aí começa a dividir uma bola que acho que... Eu achei ruim, eu acho que seria muito bom que tivesse, mas todos deram seus motivos, né? O Tarcísio estava com procedimento médico, o Zema, com quem eu falei também, disse que tinha um compromisso pessoal já de muito tempo marcado. Pilates. Assim, não, compromisso pessoal mesmo, não sei o que era, porque eu não perguntei, depois eu vi na rede social que teve um encontro do grupo de colegas dele de Ribeirão Preto, de 1900 e quanto, e realmente, se foi isso, não sei se foi isso. Se foi isso, é algo que é difícil organizar de novo quando você tá aí. Não, vocês conhecem essa saco. Exato. Mas assim, ele até em defesa dele, é um dos caras que mais tem falado do Alexandre de Moraes, aliás, o único, o próprio Silas Malafaia fez um vídeo reconhecendo tanto que o Zema tem falado. O Nicolas, esses dias, também não pôde ir. Na mesma manifestação que eu não pude, eu perdi a oportunidade de um voo lá nos Estados Unidos, deu problema esse de aeroporto, não consegui ir na manifestação daquele domingo, o Nicolas também não foi, porque tinha o casamento da prima, que ele era padrinho, já foi criticado por isso, acho que é injusto. Acho que assim, seria bom que tivessem ido, deu um apagão geral aí, não sei o que houve, mas espero que nas próximas eles estejam de novo conosco nas ruas. Só isso. Deixa eu agradecer a presença aqui, ó, do Van Hatten, ó lá, e vem com a mala. Ô, Lourão. O cara vem com a mala. Ele para aqui e vai para Brasília, é um dos mais atuantes deputados. Já é candidato a senador.
o ano que vem. E vou passar aqui o Instagram dele e as redes sociais, que é o Instagram e o X, né? Que é Marcel Van Hatten, é Marcel Van, V-A-N, Hatten, H-A-T-T-E-N. Tá aí nas redes sociais. M de Oi? É M de Maria. M de Maria. É isso aí, Obrigado. Marcel Van Hatten. Obrigado pela divulgação. Van Hatten, obrigado por você ter vindo, boa sorte Valeu. lá em Brasília e Mais sempre que tiver novidades, manda aí pra gente, tá? Tô junto sempre que quiserem, online mesmo. Foi legal participar aquele dia. Próxima também. vez vamos Tuas trazer ordens. o Piperninho aqui.